onde mostrou ali que muita coisa precisa ser mudada no Botafogo, dentro de campo, fora de campo. Desde dos jogadores até a gestão, como eu coloquei na capa do vídeo. Ou muita coisa muda dentro do Botafogo, ou vai ser mais um ano de frustração. Porque, cara, o que a gente está vendo, não só por causa do jogo de ontem, são coisas que precisam ser corrigidas urgentemente. A gente não pode ver, cara, o que está vendo e achar normal, achar natural tudo que está acontecendo. O que eu vou falar aqui, pessoal, eu já quero pedir aí que vocês cheguem junto nos comentários. Vamos falar sobre o Botafogo. Não me deixem aqui sozinho falando. Quero a opinião de vocês. Vamos conversar. Deixa o like, que é importante. E a gente vai falar aí, né? Não tem esse negócio aqui de postura de youtuber, formalidade. Não vou ter minhas palavras, vou falar direto e reto o que eu penso. Pode ser que eu desagrade algumas pessoas, pode ser que muita gente até saia da live, mas não adianta. Esse canal aqui foi feito para o Botafogo, foi feito pelo Botafogo, né, e para a torcida do Botafogo. Então, cara, a gente quer sempre o bem do Botafogo. Eu vou procurar sempre o bem do Botafogo. Doa quem doer, eu torço pelo Botafogo, eu não torço pro Textor, eu não torço para Luiz Castro, eu torço pelo Botafogo. Então a gente quer o bem do Botafogo, a gente quer ver o Botafogo sempre bem, sempre melhorando de nível cada vez mais. E, cara, é o que, sinceramente, a gente não tem visto hoje, pelo menos, hoje no Botafogo. É o que a gente não tem visto. A gente vê, sim, claro, a gente já viu muita evolução no Botafogo, sim, na parte ali de investimentos, né? Algumas coisas melhoraram, só que outras continuam a mesma porcaria. A mentalidade precisa mudar. O Botafogo já tem um ano de SAF, só que a mentalidade de não ter pressa, a mentalidade de que nos próximos anos a gente vai disputar alguma coisa, essa mentalidade precisa mudar de uma vez por todas. Textor, onde está o Textor agora? O Textor está cuidando dos interesses dele, o Textor está cuidando das fortunas dele, está cuidando dos outros clubes que ele tem. Onde está o Textor? Cadê o Textor para vir mostrar presença? Não só ficar falando bobagem, falando que tem dinheiro, mas com atitudes. Cadê o CEO? Cadê o cara para organizar a casa? O Botafogo hoje está uma bagunça. O Botafogo hoje está sem comando. O Botafogo hoje está sem organização. O Botafogo precisa se organizar de dentro para fora. E a gente não quer ver se refletindo essa bagunça em campo. O que a gente vê em campo hoje é um reflexo de como está o Botafogo nos bastidores. O Botafogo precisa de mais organização. Cara, e aí, né? Já tem alguns comentários aqui. Vou dar uma atenção aqui pro pessoal que já comentou, já está aqui chegando junto. A Yolana Rezende já deixou um comentário aqui antes mesmo de começar a live. Esse treinador e seu esquema suicida ainda colabora com o descontrole dos jogadores, passando a mão na cabeça, usando sempre a muleta da arbitragem. Chega, já deu, família é a PQP. Yolanda. E aí, né, na entrevista coletiva dele, ele em nenhum momento falou de reforços. Ele falou ali, né, eu vou até falar aqui, vou ler aqui algumas declarações do Luiz Castro. A gente vai destrinchar aqui bastante coisa, a gente vai conversar aqui sobre bastante coisa nessa live, né? E aí, cara,
o Luiz Castro, ainda, o Luiz Castro tem o meu apoio. Não vou crucificar o Luiz Castro, jogar tudo o que está acontecendo nas costas do Luiz Castro. Só que a gente precisa começar a ver as coisas também pelo ângulo, do ponto de vista futebolístico, dentro de campo. O Luiz Castro, ele tem que cobrar reforços. Ele vai deixar para cobrar reforços quando vier uma eliminação desastrosa, alguma eliminação ridícula aí na Copa do Brasil, quando vier uma eliminação precoce na Copa Sul-Americana, porque já puxando o gancho aqui da Copa Sul-Americana, cara, o time demonstrando todo esse desequilíbrio, toda essa falta de controle em jogos de campeonato carioca, contra times que estão jogando ali com jogadores de 17, 18 anos, jogadores peitando um juiz, jogadores experientes que jogaram na Europa durante muitos anos, perdendo a cabeça, querendo bater em jogador em campo, peitando o juiz, dando cabeçada em juiz. Imagine só quando for jogar numa Copa Sul-Americana dessa aí, onde vai jogar contra aqueles times lá, né, da América do Sul, times catimbentos, né? Times que vão ficar dando aqueles chutinhos no tornozelo do jogador para fazer ele perder a cabeça. Times que vão querer fazer na mão com o jogador, né? Jogadores, né, que vão querer peitar os jogadores do Botafogo. Torcedores que vão ficar de preconceito contra os jogadores do Botafogo, cheio de racismo, que isso tem também. Naqueles estádios lá, isolados da América do Sul, campo ruim. E aí, cara, como é que esse time vai se comportar? Como que esses jogadores estão demonstrando total despreparo, total falta de controle, total falta de psicológico? Como é que eles vão se comportar nessas competições? E aí, falando, né, do Luiz Castro. Cara, também não precisa que tenha alguém para chegar e falar isso com os jogadores, como a Yolanda falou. Tem que chegar, né, reunir, falar com os jogadores o que está acontecendo, cara. O que está acontecendo? O Tiquinho nunca foi disso, cara. O Tiquinho fez ontem uma coisa que ele não fazia. O Rafael também não tem esse histórico de desequilíbrio, de descontrole. Então, cara, os próprios jogadores... Aí falam, né? Esse time precisa de um psicólogo. O que eles precisam é tomar vergonha na cara e parar com isso, cara. Os jogadores, quando entram em campo, eles têm que ter a consciência, em primeiro lugar, de não prejudicar o time que eles estão defendendo a camisa. De não prejudicar quem está pagando o salário deles, cara. E eles não estão tendo essa consciência. Eles estão sendo completamente desequilibrados, inconsequentes. Não estão pensando. O que está acontecendo lá, cara? É alguma coisa que eles estão fazendo de propósito? O Luiz Castro perdeu o vestiário? É isso que está acontecendo? É uma indagação que eu estou fazendo aqui. Aí doa quem doer, se não gostar, não gostou. Pode ser que eu desagrade alguém que esteja assistindo aqui. Só que, cara, como eu iniciei na live falando, eu vou falar aqui, cara, o que eu penso. Não vou ficar de minhas palavras, não. Vou fazer questionamento sim, porque esse é o momento, cara. A gente não pode esperar dar tudo errado, ver a merda acontecer para depois falar. Como o Luiz Castro. Ele vai esperar o Botafogo ser eliminado da Copa do Brasil, ser eliminado da Copa Sul-Americana para dizer que precisa de reforços? Estou vendo ele muito calado em relação a isso. O Botafogo, é visível que o Botafogo precisa se reforçar. Estou sendo engenheiro de obra pronta falando isso? Pode ser, cara, mas não adianta. A gente tem que falar do que a gente acha que precisa ser falado, cara. A torcida do Botafogo tem que fazer pressão, tem que mostrar insatisfação do que está acontecendo, cara. Vamos lá. Diogo Travassos. Muita gente reclama do Castro, do Textor e etc. Mas se não fossem eles,
o Botafogo hoje estaria brigando para ser rebaixado no Carioca e provavelmente já estaria falido. Diogo, cara, sim, por um lado você está certo, só que, cara, a gente não pode mais ficar com esse argumento. Beleza, mas se não fosse o Texto, seria outra SAF. De repente até melhor do que o Texto, entendeu? Foi bom a gente ter se livrado das diretorias antigas, das diretorias amadoras, daqueles caras que acabaram com o Botafogo ao longo dos anos? Claro que foi. Só que, cara, o Botafogo vai se organizar quando? Tem um ano de SAF já. Até quando que a gente vai ver o time se arrastando desse jeito, o clube se arrastando desse jeito? Então, cara, provavelmente estaria brigando para não cair de novo? Provavelmente, cara. Ano passado é bem provável que o Botafogo hoje estaria na Série B, né? Se não fosse as contratações ali, né? O setor de scout, que eu ainda acredito, se não fossem eles, cara, iria vir outras contratações que provavelmente o Botafogo hoje estaria jogando a Série B. Só que, cara, as coisas precisam evoluir, as coisas precisam acontecer, e até quando que a gente vai ficar com esse argumento de que se não fosse a SAF, a gente estaria brigando para não cair, estaria se contentando com o meio de tabela de novo? A gente vai aceitar que o Botafogo fique no meio de tabela de novo? Mais um ano no meio de tabela?